Luiz Henrique, estamos chegando, Luiz Henrique. Tudo bem, Silvio? Bom dia. Tudo, bom dia. Bom dia para quem nos curte, para quem nos assiste aqui na live Fala Benfica, edição das 11h10 da manhã, desse dia 23 de outubro, à espera de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e também para repercutir o que aconteceu ontem, né? É, Muita coisa marcante ontem no futebol brasileiro e futebol mundial também, né? 23 de outubro, data do aniversário do Pelé. Poxa vida. Pelé. Eu não sei, eu acho que ele estaria fazendo 83, 84, 83, se não ele me era de engano, tá certo. 1940, né? 40, então seria 84? 84 anos. 84 anos. Isso aí. Daqui a pouco a gente vai tratar do Pelé aqui também, nessa nossa edição da live Fala Benfica. Aliás, tem muita coisa para a gente conversar aqui, hein? Tem muitos destaques para a gente trabalhar, com destaques, evidentemente, de preferência para Grêmio e para Internacional. Tem notícias em relação aos dois, tem os jogos no final de semana dos dois, o Grêmio contra o Atlético Goianiense e o Internacional diante do Atlético Mineiro. Então, são muitos e muitos e muitos detalhes para serem tratados nessa nossa live, Luiz Henrique. E estamos pedindo aí que você se inscreva no canal, pedindo que você ative as notificações, pedindo que você dê seu like, pedindo que você ajude, né, o canal a crescer cada vez mais. É um pedido que a gente sempre faz aqui a cada manhã e a cada noite. Perfeito. É isso aí. Então, a nossa live Fala Benfica com a parceria do Frigorífico Borussia, produtos de qualidade, Borussia feito pela nossa gente. A propósito, para Frigorífico Borussia, o primeiro destaque da nossa live que diz respeito a manchetes da dupla Grenal. Tipo assim, Fernando do Internacional não joga contra o Atlético Mineiro no próximo sábado, Luiz Henrique. É isso aí. Acabou surgindo hoje pela manhã a informação, talvez o principal jogador do Internacional, o Fernando, né? É. É impressionante, né, que um volante, né, Ou o mais importante, talvez. normalmente o mais importante é o cara que faz os gols, né? Mas Uhum. no caso internacional, talvez um volante seja o jogador mais importante. Daqui a pouco, então, como ficaria o Internacional para jogar diante do Atlético Mineiro sem o volante Fernando? As pessoas podem concluir, Rômulo, mas o Rômulo, por enquanto, está machucado. Então, essa é uma questão para o Internacional. No Grêmio, eu já ouvi alguma coisa pela manhã, o Kahneman está com forte gripe, hein? Forte gripe. Nós estamos na terça-feira, essa gripe danada aí que pegou aí no Rio Grande do Sul, cara. E eu estava lendo comentários ontem, a gente vai, claro, aprofundar depois, mas muita gente entendendo, se vai aquela coisa, né? Quando o time não funciona bem, ninguém serve, muita gente entendendo já que o Kahneman nem faz falta mais a essa altura. Pois Eu é. discordo completamente. Eu também discordo. Vamos ampliar todas estas questões daqui a pouquinho na live, então, Fala Benfica. Estamos com o frigorífico Borussia, lá em Osório, no Morro da Borussia, com seus produtos de qualidade. Luiz Henrique Benfica, um destaque mais atual é a vitória do Atlético Mineiro, 3-0 diante do River Plate, que pode mudar os rumos dessa parte final da Libertadores da América, hein? Olha, sabe que muita gente acabou ontem colocando vídeos de uma outra vitória que o Atlético Mineiro havia obtido contra esse mesmo River Plate e também por goleada na Libertadores América, não Uhum. sei se do ano passado, houve inclusive um golaço marcado pelo Zaratio, Sim. né? Um gol de voleio, um dos gols marcados pelo Atlético Mineiro. E, de algum modo, assim, eu acho que o torcedor do Galo foi para o estádio com essa ideia de que, puxa, quem sabe uma nova goleada. O resultado que eu acho que termina, né? Sim. Essa perna aí da Libertadores América acho que está resolvida, né? Eu também acho. Claro que a gente sempre tem que respeitar a força desses times argentinos, jogando em casa até o River Plate semana que vem, jogando no seu grande estádio lá, mas 3-0 é realmente uma boa margem, uma bela diferença, tem que fazer força para ser eliminado. E tem um outro detalhe, que nesse caso específico favorece o time do Atlético Mineiro. O técnico é argentino, Claro, o conhece Milito. muito bem, né? Conhece todos os caminhos por ali, né? Conhece as manhas, né, que o É. torcedor, que o River Plate costuma preparar nos jogos que são realizados. É muito curioso, né? O River Plate ele aumentou a capacidade do seu estádio, é o maior estádio da América do Sul hoje, né? O Monumental de Núñez. Mas ao mesmo tempo em que ele aumenta a capacidade do estádio, não sei se não torna mais frio, né? Porque quanto maior o estádio, assim, tipo a Bombonera, é muito menor, mas parece que há uma pressão maior em cima dos jogadores. Não sei Pois se é. esse fator local aí
possa pesar tanto em função, em benefício do River Plate na próxima semana. Eu acho que não tem mais volta. Assim. Eu também penso assim, a única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é esse estádio com mais de 100 mil pessoas ainda assim estará lotado. Mas não chega a 100 mil. Porque, não chega? Eu achei 82 mil é a nova capacidade. Perfeito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele estará lotado, sob qualquer hipótese, porque o torcedor uruguaio é um negócio... A Argentina é completamente diferente de todas as torcidas que eu conheço. 84.567 pessoas. O torcedor argentino é diferente de qualquer torcedor que eu conheço em jogos lá. Eles vão a todos os jogos. Se estiverem perdendo por 3-0, eles estão cantando, apoiando o time. Diferente aqui do Brasil, que se estiver perdendo de 1-0, a vaia já está pegando. Então, essa vai ser uma questão do jogo. Eu disse que a vitória por 3-0 pode mudar os rumos da Libertadores da América, porque se imaginava que o River Plate estaria na decisão. E mais do que isso, como a decisão já está antecipadamente marcada para a Argentina, qualquer decisão, tendo o River Plate, inclusive, seria no próprio estádio, no Monumental de Núñez. Agora, com esse 3-0, é muito difícil reverter essa situação. E aí eu vou para o outro lado. No outro lado, hoje tem o Botafogo contra o Peñarol. Se o Botafogo fizer mais ou menos o que fez o time do Atlético Mineiro, tirando uma boa diferença, ele vai jogar semana que vem lá no Uruguai também com essa vantagem. Daqui a pouco nós podemos ver Atlético Mineiro e Botafogo decidindo a Libertadores no estádio do River Plate. Será que não vai valer aquela regra de aí tirar o jogo do Monumental de Núñez? Talvez. Fazer um jogo em outro estádio. Pode ser. Tem La Plata, havia essa possibilidade, né? Porque aí é muito grande, né? Sim. Aí Monumental de Núñez é muito grande para ser lotado por torcedores brasileiros. Não duvido que isso aconteça. Só que tem um detalhe aqui, ó, e aí é que eu quero chegar. Se o Botafogo estiver decidindo com o Atlético Mineiro e o Botafogo for campeão da Libertadores da América, abre-se uma vaga no Campeonato Brasileiro. No G6. Porque o Botafogo está entre os primeiros. Assim como se o Flamengo, se continuar na ponta de cima e nessa situação for campeão da Copa do Brasil, também abre-se uma vaga. Então, a partir de agora, depois da vitória diante do Atlético Mineiro, não pode ser surpresa, nós temos duas vagas abertas para efeito de vaga direta para a Libertadores da América do ano que vem. Então, claramente, aí, para os interesses do Internacional, né, que é a equipe gaúcha que está brigando por vaga na Libertadores da América, é bom para o Internacional que o Atlético Mineiro ele ganhe a Libertadores América? Sim. É isso, né? Não, Botafogo ganha a Libertadores América e que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil. A única dúvida que eu tenho do Flamengo é se quando o Flamengo for decidir a Copa do Brasil, ele ainda estará entre os 4. Porque o Internacional pode acabar ocupando essa vaga. Talvez nem precise, né? O próprio São Paulo. Agora, esta é a situação. De momento, a partir da vitória diante do Atlético Mineiro. Tem mais um jogo de ontem à noite que repercute bem no Grêmio. Em seguida, a gente vai falar da dupla Grenal, que é a vitória do Fluminense diante do Atlético Paranaense. Foi boa para o Grêmio, ainda que o Fluminense tenha passado o Grêmio. O Grêmio, nesse momento, se não me engano, é 13º colocado. Daqui a pouco a gente mostra a tabela aqui do Campeonato Brasileiro. Mas por que foi boa? Porque se enterra cada vez mais o Atlético Paranaense lá na ponta de baixo. Mas aí tem o outro ponto de vista, né, Silvio? E se o Atlético Paranaense, que tem 2 jogos atrasados, ganha esses jogos atrasados? Eu tenho a impressão que agora ele tem um jogo atrasado. Não, acho que segue 2. Estava olhando a tabela agora pela manhã. Acho que ele segue com 2 jogos atrasados ainda. Daqui a pouco a gente vai. Porque ontem não foi jogo atrasado, né? Ontem não foi. Ontem foi jogo de tabela normal. Pois é, interessante isso, porque não tem Campeonato Brasileiro nesse meio de semana. Mas aí tem esse jogo que foi realizado ontem como normal. Eu não estou. Só se esse jogo estava fechando a rodada. Não. Né? Era atrasado? Pô, então já estaria um jogo, então, né? Então já bota para a gente, por gentileza, a classificação, Marcelo, que nós já vamos tirar essa dúvida aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa, está aí aparecendo. Para nós está aparecendo, não sei se para a audiência ainda está. Do Fala Benfica, você está vendo aí, tem ó. só um jogo agora. Então ele tem um jogo atrasado, o Atlético do Paraná. O grande problema do Atlético do Paraná, mesmo que tivesse 2 jogos atrasados, é que ele não consegue sair de lá. Ele entrou numa decadência tremenda. E hoje ele corre o sério risco de realmente ser rebaixado. Do grande a ser rebaixado. O Corinthians pode escapar. E aí pode entrar o Vitória. Ou pode entrar até o Juventude. Olha como é que está essa briga na parte de baixo. Mas o Atlético do Paraná, com essa derrota, parece estar realmente abraçando o rebaixamento. Porque o Lúcio, né? Lúcio, técnico do Atlético Paranaense, eu acho que não ganhou nenhum jogo, né? Desde que ele assumiu, acho que ele foi para a sua 7ª ou 8ª derrota já. E aí acho que está incluído, inclusive, um jogo da Copa Sul-Americana, da qual
o Atlético acabou sendo eliminado, então é uma campanha lamentável. Não duvido, Silvio, que hoje mesmo aconteça a demissão do técnico, né? Nenhuma direção, a não ser a direção do Grêmio, né? É tão complacente assim com o treinador a ponto de mantê-lo mesmo com derrotas seguidas. Eu estou falando daquilo que aconteceu com o Grêmio na metade do ano, quando foram várias derrotas, e em nenhum momento a situação do Renato ficou abalada. Acho que o Atlético Paranaense ele é mais duro nessas questões, ele não perde muito tempo, não. E aí já iria, acho que, para o seu sexto técnico só nesse ano. Muito bem, esse é o Fala Benfica, na parceria com o Frigorífico Borussia e os seus caminhões, atravessando o Rio Grande do Sul, levando os seus produtos, Luiz Henrique, para açougues e supermercados. Exatamente, casas de carne espalhadas por todo o Rio Grande do Sul aí, estamos vendo na tela agora os frescais do Frigorífico Borussia, daí a linguicinha tipo calabresa, que é sensacional, né? A linguiça suína também, tem o salsichão da Borussia, né? Tem os torresmos da Borussia, enfim, produtos de primeiríssima qualidade, Silvio. Isso aí. Daqui a pouco tem Vini Júnior, brilha a estrela do Vini Júnior. Daqui a pouco, uma homenagem para o Pelé. Agora, vamos falar então mais sobre a dupla Grenal, Luiz Henrique. Porque o Internacional já reiniciou os seus treinamentos e já decidiu. Fernando não vai jogar contra o Atlético Mineiro. O Fernando entrou realmente na emergência, porque Isso. era um clássico Grenal. Exatamente. Menos mal que não houve nada pior para ele em termos de lesão. A lesão é a mesma, mas ele precisa agora ser realmente preservado pelo Internacional para voltar no meio da semana que vem diante do time do Flamengo. Então, ele não vai jogar contra o Atlético Mineiro. Ele não havia completado o seu tempo de recuperação, né? Não. Por isso acabou sendo colocado de caráter emergencial. O Rômulo está machucado. Será que o Bruno Gomes vai atuar como volante? O Rômulo saiu bem machucado, né? Bem machucado, acho que na maca, né? É, bem machucado. Desde ontem se especula, se isso realmente se confirmar e ele não estiver, qual seria o primeiro volante do Internacional? Será que entra o novo lateral direito para o Bruno Gomes ir para o meio? Eu acho isso meio desperdício, porque o Bruno Gomes, nesse momento, está muito bem, né? Ou o garoto, né? Que jogou no Grenal. Ou puxa o Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique, que é um jogador experiente, né? Para jogar nessa função também, e pela experiência que tem. Se não, é o menino, Luiz Otávio, de apenas 17 anos, que está sendo trabalhado e bem trabalhado pelo Roger nos treinos. Coisa, né? Do jeito que o técnico Roger Machado tem ousadia nesse tipo de situação, não será surpresa para mim se o Luiz Otávio começar a partida. Pois é. Então, é o mistério da semana no Internacional. Qual será o substituto do Fernando? É evidente que o Roger, torcendo para que o Rômulo se recupere bem, sentindo problemas musculares do Grenal, se recupere bem para ser o substituto. Nós temos na tela aí as imagens do treinamento dessa manhã, né, Marcelo? Sim. Internacional de ontem. De ontem. Ah, tá. Esse sol aí é sol da manhã ou é sol da tarde? Hein? Tem treinado de manhã, né? Sol da manhã, né? Mas o Inter também treinou hoje, né? Porque o Rufinho sim. na coletiva, né? Sim, que a gente vai mostrar em seguida aqui duas respostas do Bernabé. O lateral esquerdo está jogando muito no Internacional e o Internacional precisa urgentemente, no final do ano, encontrar uma solução para manter o jogador por aqui. Por que eu digo encontrar? Porque, pelo contrato, o Inter teria que despender um valor altíssimo, um valor financeiro. O Internacional certamente já está tratando de encontrar a melhor solução, quem sabe espichar empréstimo, esse tipo de coisa. O que não pode é perder a essa altura o Bernabé, né? Eu não sei se está reservada, Silvio, nessa série de respostas aí do Bernabé. Não, depois eu falo, né? Porque daqui a pouco eu falo uma coisa que ele vai acabar, né? Então vamos fazer o Porque seguinte. Tem uma resposta muito forte que ele deu aí sobre a condição dele. Vamos ouvir a primeira resposta dele. A gente vai ouvir duas respostas, né, Marcelo? A primeira é sobre a permanência, a possibilidade de permanência no Internacional. Que é o que mais interessa ao torcedor, né? Vamos lá, então. A gente, estou muito feliz, a minha família também. A gente me brindó lo mejor desde un primer momento. Creo que el tema de la negociación, eso se encarga mi agente, así que esperemos que sea lo mejor tanto para el club como para mí, como para todos los que están en esta situación. Pero bueno, quiero dejar en claro que acá estoy muy bien y estoy feliz tanto como mi familia. Bom, tá aí o Bernabé.
É evidente que ele quer continuar no Internacional, ele está muito bem, né, Luiz Henrique? Sim. E certamente está sendo muito olhado, inclusive, lá no ambiente interno da Argentina, quem sabe até na seleção da Argentina. É evidente também que o Bernabé não é um jogador completo, tem os seus problemas de marcação que estão sendo pouco a pouco ajustados pelo Roger, pelo tipo de movimento defensivo que ele faz. Agora, quem aí é um jogador completo na lateral? Quem é extraordinário na lateral? Aliás, alguns extraordinários não sabiam marcar. Marcelo, foi um dos maiores que a gente viu, que Isso. saía com muita facilidade para o ataque. Não estou nem comparando com o Bernabé. Claro. Evidentemente, porque o Marcelo é absolutamente superior. O Bernabé é muito melhor, você quer dizer? Sacanagem. Mas o Marcelo também tinha suas dificuldades de marcação, né? Nesse momento está jogando no meio campo do time do Fluminense. Então, todo jogador tem isso. Agora, se tu ajusta, e eu desde ontem eu estou estabelecendo a comparação com o Reinaldo do Grêmio, que é um jogador que se manda também para o ataque. Volta e meia participa até, eventualmente, de algum gol. Só que nas costas dele, muita coisa acontece, porque o Renato não encontra uma solução para ajustar aquele movimento defensivo que permita que ele vá e necessariamente não esteja naquele momento para fazer a sua participação em termos defensivos ainda tem que tenha que fazer. Mas e esta também é uma superioridade do Roger em cima do Renato. O Roger encontra a solução para as idas com muita qualidade no Bernabé para o ataque. Ô, Silvio, eu não quero deixar o torcedor colorado preocupado aí, mas não sei se será tão fácil assim essa negociação do Internacional com o Celtic, né? Sim, Porque o Internacional é um clube com grandes dificuldades financeiras, né? O sim. Internacional está aí devendo, por exemplo, muito dinheiro para o Cruzeiro, ainda pelo Maurício, que hoje joga no Palmeiras, ainda pelo Wesley. São situações aí financeiras que estão vindo à tona. Então vai ter que pedir um apoio financeiro, talvez de algum investidor aí, para manter o jogador também. Essa é uma situação muito delicada, né? O Internacional, por exemplo, e aí, apenas para fazer a relação, se trata de um argentino também, internacional. Quanto tempo foi ameaçado de parar na FIFA pelo Independiente porque não pagava o Bustos, Sim. né? Olha, vai ter que ser uma ginástica aí para o Internacional manter esse jogador. Tem mais uma resposta Tem dele? mais, tem mais, tem mais. A próxima resposta, e aí ele fala sobre o Cudê. Sinceramente no tengo una respuesta para eso porque no tuve la oportunidad de hablar sobre eso, pero bueno, creo que uno trabajando de la forma en que trabajó, hoy se está viendo en un campo que cuando me tocó jugar eu aproveché mucho la oportunidad que me dio Roger, así que después del pasado no hago mucho hincapié porque trabajaba para lo que venía, no para lo que pasó. Ele, a rigor, disse que não sabe, né, o que aconteceu, porque ele foi colocado num jogo pelo Cudê o Cudê e depois foi simplesmente arquivado. Só voltou com o Roger meses depois. E quando voltou com o Roger, o que está acontecendo? Tá jogando, né? Está jogando muito, né? Aí é que tá, Silvio, é que tá embutida nessa resposta aí, talvez houvesse uma. Claro, a gente não vai colocar na íntegra, mas ele chegou a dizer que, justamente por não ser aproveitado pelo Cudê, ele pensou em ir embora do Inter. Ele pensou em jogar, tinha uma proposta do Independiente da Argentina, Sim, quase que foi embora do Internacional o Bernabé, né? sim. Justamente por não ser aproveitado pelo Cudê, não quis fazer uma crítica direta ao técnico. Falou sobre seleção argentina também, foi questionado, disse que naturalmente que é um sonho, mas por dizer, bom, a seleção argentina é campeã do mundo, Sim. tem ótimos jogadores, não quero pensar tão alto assim, falou o Bernabé. Agora, como é que é o futebol, né? Esse episódio do Bernabé, ele pode ser assim singular para efeito de preparação para jogadores, jovens jogadores, daqui a pouco, ou até alguns jogadores mais experientes, que estão simplesmente escanteados com o técnico, eles podem se achar assim, pô, eu não valho nada, ou como diria o Claudio Miro, eu não valo nada, né? Pô, tem uns que daqui a pouco, pô, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em parar de jogar futebol, porque não adianta, eu não tenho chance, esse tipo de coisa. Mas está aí um belo ensinamento, né? Um belo ensinamento de paciência,
de trabalho, porque daqui a pouco a chance pode acabar acontecendo. No caso do Internacional, foi com a saída do Kudê, que cometeu esse erro crasso no Internacional de nunca aproveitar o lateral, porque era feito apenas um esquema que previa saída tão somente com o René, que ele chegou em determinado momento lá colocar, tem alguém melhor do que o René para fazer isso aí? Foi mais ou menos assim, o Kudê. E o Bernabé trabalhando. Até que saiu o Kudê. Até que veio o Roger. O que está acontecendo hoje? A gente vê que o Bernabé dá muito mais resposta para o Internacional do que o René, que era o titular do time. E é bom lembrar que ele entrou meio que por acaso na equipe, né? Porque aquele jogo contra o Rosário, o René começou. Sim. E aí o Internacional não tinha uma solução, aí o Roger colocou o Bernabé. Se o René joga bem aquela partida, talvez não estivesse. Então isso, talvez o Roger não o colocasse naquele jogo. E, né? De qualquer maneira, já vinha mal o René, né? E o Bernabé, que entrou naquele jogo ali, o maior ganho dele foi ter levantado a torcida com as suas idas para o ataque, esse tipo de coisa. Exatamente. O que é, Marcelo? Temos mensagens? Antes do Grêmio, então. Vamos falar algumas mensagens aqui. Em seguida, o Grêmio, pessoal. O Bernabé encaixou bem no time e aparentemente se identificou bem com a torcida e o clube em si, diz o vandalismo legalizado. Membro do canal, né? Tem aquelas imagens, né, do Bernabé festejando muito dentro do vestiário. Isso. Né? Isso aí, essa coisa assim, ele faz uma referência ao Grêmio, matar Grêmio, uma coisa assim, né? Isso cai muito bem junto ao torcedor. Né? Sim. O torcedor vê como um colorado, um cara praticamente nascido dentro do Internacional. Fabiano Glessi. Bom dia, Benficas. Daverson, que a direção gremista não quis, destruiu o River. E Bernabé, o melhor lateral das Américas e do Brasil, diz o Fabiano Glessi. Você está sendo muito comentado ontem pelos torcedores do Grêmio, né? Pois é. Essa situação do Daverson aí. Bruna Ferreira, Gubiani, alô Internacional, compra o Bernabé e joga muito no Internacional. Tem que arrumar uma grana, empresta um dinheiro aí, Bruna. Talvez o Internacional tenha que fazer um apelo aí, porque não custa barato o Bernabé. Márcio Rocha, esse é o pior River dos últimos anos, dificilmente reverte o resultado. E o que falar do maluco e peladeiro Daverson, que praticamente botou o Galo na final? É verdade, foi bem assim mesmo. Como jogou o Daverson? Nossa, jogou demais. Que ele jogou, cara. Vanderlei Berton, gurizada, Grêmio ultrapassado pelo Nense. Tem muita luta aí até o final do Campeonato Brasileiro. Acho que o Fluminense ontem deu um salto gigantesco para não cair, né? Sim, chegou a 36 pontos, né? Eu diria que o Fluminense escapou do rebaixamento. E o Juan Lamaison. Bom dia, irmãos Benfica, que jogão do Galo ontem. O Daverson alugou um triplex na cabeça da defesa do River e um cara cômico, mas um baita jogador. No final ele deu uma entrevista e agradeceu muito a mulher dele. Foi sensacional. Porque aí ele parou de tomar cerveja. Isso. E ela fala para ele aqui, não fica fazendo passe, olhando para um lado e passando a bola para o outro, não te joga no chão, mas isso aí não funciona. É tudo que ele faz no jogo, né? Professor Írio, caros Benficas, vocês conhecedores da comunicação não acham que o desalento dos gremistas é proporcional às políticas equivocadas, retrógradas da direção? Eu acho que é, professor Írio. Eu acho que é. Porque mesmo aquele torcedor do Grêmio que tem ainda aquela coisa, foi campeão gaúcho, Renato, mesmo esse torcedor já está muito reticente. Sim. Parece assim, há aqueles que já de pronto rejeitam a atual política do Grêmio e até aqueles que apoiam já apoiam menos hoje. O Grêmio vai ter que dar uma reformulada muito forte. O que mais que nós temos? O Márcio Rocha volta para dizer, será que o Thiago Maia não pode fazer essa primeira função do meio e Bruno Henrique na frente? No Flamengo ele fez vários jogos assim e Gerson na segunda função. Lembra bem o Márcio Rocha, até porque o Thiago Maia veio para essa função no Internacional. Isso. É que ele se adaptou tanto à segunda posição, né? Que até seria um desperdício tirá-lo de lá, né? Exatamente. Mas olha, tem muitas opções mesmo o Roger Machado. Pode realmente acontecer isso aí. Isso é o treino do Grêmio, né, Marcelo? De ontem. Do Grêmio, de ontem. Já sem o Kahneman, né? Já sem o Kahneman. Mas ontem não se sabia a razão. Agora se sabe que é uma gripe, né? Com o Reinaldo, que vai jogar. Reinaldo, que volta ao time, mesmo que já saiba que vai sair do Grêmio no final do ano. Colocaria mais o Reinaldo para jogar. Então, esse é o detalhe. E a grande questão, o Grêmio vai ser um mistério a semana toda. Começa para a questão do Kahneman, joga ou não joga? Agora vem o PP no lugar do Dodge, que está suspenso. Será que o Cristaldo joga? Será que o Monsalvo vai jogar? Será que o Edenilson começa? Teremos belos mistérios do Grêmio até o jogo, que é às 4h30 de sábado na Arena, diante do Atlético Goianiense. Sem falar, Silvio, do maior mistério, que é um estado de espírito, né? Que está tomando conta do vestiário do Grêmio, né? Sim. Olha, é uma coisa assim muito perigosa.
o Grêmio aparentemente desmobilizado, o Renato sem saber o futuro dele. Esses são os momentos da direção, né? Em que a direção, por exemplo, tem que chamar o Renato e colocar, né, o Renato, é o seguinte, o nosso projeto para você, o ideal para o Renato seria a direção dizer, você vai ficar, deixa eu dar um ânimo, né? Sim. Mas a direção precisa, nessas horas, ter uma atitude, porque o Grêmio me parece, assim, com 2 derrotas consecutivas, muito para baixo, esse time do Grêmio. E o Fluminense ultrapassou o Grêmio, Pois e é. o Fluminense enfrenta o Grêmio lá no Rio na semana que vem, olha... O Fluminense vai ganhar do Grêmio lá. O Palmeiras vai ganhar do Grêmio lá. Então, O jogo contra o Atlético Goianiense é fundamental. Se o Grêmio empatar, cara, eu vou te dizer, o ano realmente estará terminado. Ainda não necessariamente na zona do rebaixamento, mas aí o risco vai ser grande de acabar rebaixado. pois é. Então essas medidas têm que ser tomadas antes do jogo, né? Essas precauções, essas providências aí. O Grêmio entrou desmobilizado na semana Grenal. Como estará o Grêmio numa semana em que o adversário é o Atlético Goianiense? Já está rebaixado, inclusive. Olha aqui, vamos ver a classificação, Marcelo, só para dar uma ideia melhor, então. Porque o Fluminense, ao ganhar ontem do Atlético Paranaense, passou o Grêmio. Foi para 36 pontos, enquanto o Grêmio tem 35. O Fluminense está fugindo do rebaixamento. O Grêmio está ainda com 35, o Grêmio está complicado, mesmo 3 pontos acima da zona do rebaixamento, porque o Grêmio é aquilo que a gente vê, ou não se vê, não se consegue ver um Grêmio melhor, né? Olha o Fluminense, 11º, 36, o Criciúma, 12º, 36, e aí vem o Grêmio, que é o 13º nesse momento, 35. Quer dizer, da ponta do Grêmio para baixo, o Grêmio luta contra o Bragantino, que tem 34, Juventude 34, o Vitória 32, né? Para não entrar nessa zona do rebaixamento, porque o primeiro que está lá é o Corinthians, que também tem 32 pontos. E lembrando que o Grêmio, uma hora dessa, vai pegar o Vitória lá em Salvador, né? Lá no penúltimo. Lá em Salvador. É o penúltimo jogo do Grêmio. Então, os 2 últimos jogos do Grêmio são contra o Vitória em Salvador e depois o Corinthians aqui em Porto Alegre. O Grêmio já está naquela fase em que não basta ver o seu jogo, é preciso ver o jogo dos outros, né? É verdade. Bragantino, Juventude e Vitória. E eu diria o seguinte, o Grêmio tem que fazer tudo para chegar no jogo contra o Vitória sem estar correndo risco. Isso. Tá? Então, são 8 partidas que faltam para o Grêmio. E se chegar aí, antes de chegar no jogo do Vitória, o Grêmio terá que fazer 6 partidas. E nestas 6, conseguir 3 vitórias. O que não é tão simples assim. Olha ali, mas a coisa que beneficia o Grêmio é o número de vitórias, né? Sim. 10 vitórias contra 8 do Bragantino, Juventude, o 9 do Vitória. O Corinthians só tem 7 vitórias. Olha, o Corinthians tem 7 e o Atlético Paranaense tem 8. Olha, o Corinthians é candidatíssimo a cair pelo critério do número de vitórias. Vai ter que buscar uma bela recuperação. Interessante é que o Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana, né? Semifinal da Sul-Americana. E agora, na semifinal da Copa do Brasil, acabou sobrando para o Flamengo. Mas ele ainda está em outra competição paralela, que é importante para o Corinthians, porque se o Corinthians ganha a Copa Sul-Americana, o Corinthians se garante da Libertadores do ano que vem. E ele pode estar na Libertadores e, ao mesmo tempo, rebaixado. Sei lá, acho que o torcedor prefere ficar fora da Libertadores. Impressionante, né? Isso do que aí. ser rebaixado. Então, Frigorífico Borussia, lá em Osório, no Morro da Borussia, com a nossa live Fala Benfica, onde você chega, você se inscreve no canal, se inscreva no canal agora, nesse momento, até para... Isso é importante demais para a gente e para não esquecer, porque se deixar para 2 ou 3 minutos depois, a gente acaba esquecendo das coisas, assim, a gente é tão corrido, né? Então, a gente está fazendo esse pedido agora, nesse momento. Se inscreva no canal nesse momento. Nesse momento, dê o seu like aqui, que também é super importante para o fortalecimento do canal. Estava vendo ontem a live, tu conhece o Bruno Formiga? Um comentarista. Sim, conheço. Da Sport, do antigo Esporte Interativo. Exatamente. Ele tem um canal muito bom, Silvio, no YouTube também, fala sobre futebol nacional, tem muitos inscritos, e no momento em que ele pedia a inscrição, ele até fez uma frase que chamou a atenção de muitas pessoas. O cara que chegou a 2 minutos do meu vídeo e não se inscreveu ainda, esse é o tipo do cara que não tem nenhum projeto na vida, né? Pô, o cara não tem projeto nenhum na vida. 2 minutos não se inscreveu no canal. Essa é boa, cara. E eu vou voltar com o lugar no céu. Inclusive, não só para quem manda like, como também para quem se inscrever no canal. Não. Bom dia, cheguei deixando e gostei, diz o Miguel Júnior. Gostei é o like, né? Abraço, Miguel. Valeu, rapaz. O que é? Deixa eu ver uma coisa aqui.
Vamos ouvir. O cantor Douglas Nascimento. Like dado. Bom dia, amigos. Benficas, ouvindo a Gaúcha. Grêmio acertou uma quantia com a Arena. Vão até fazer promoções. Jogo contra o Atlético Goianiense para encher a Arena. Na verdade, são duas situações, né, Silvio? Como é que é o nome do internauta, do Douglas? São duas situações. O Grêmio acertou com a Arena. Sim. A Arena, ela foi construída com financiamentos bancários. Sim. Né? Que, obviamente, o AES não pagou. Então, um fundo de investimentos comprou a dívida que a Arena tinha com o Banco do Brasil e com o Banco Santander. E esse fundo de investimentos pretendia comprar a outra parte também e até a informação de ontem, para até prorrogar o contrato com o Grêmio, fazer mais 20 anos, olha o risco que o Grêmio correu. Então o Grêmio foi lá e comprou a dívida que a Arena tinha com o Banrisul. Então o Grêmio agora ele tem alguma autonomia sobre a Arena, porque assumiu a dívida, né? Essa é uma das partes da questão colocada pelo Douglas. E a informação é de que o Celso Rigo, o homem do arroz, botou os 20 milhões de reais. Exatamente, 20 milhões de reais. Isso, emprestou para o Grêmio. Essa é uma parte. A outra parte é que, de fato, mas isso não depende do acerto feito ontem, dessa compra aí. É que o Grêmio acertou com a Arena Porto Alegrense essa promoção de ingressos. Sim. Nesse caso, quando o Grêmio faz promoção de ingressos, um associado leva um acompanhante, isso o Grêmio tem que bancar. Sim. Essa parte o Grêmio tem que pagar para a Arena Porto Alegrense. Pois é. Mas essas promoções, elas surgem quando o time está enforcado. Claro. Quando o time está no desespero. Poderiam ser mais frequentes. O Grêmio não precisaria estar passando por isso, mas errou tanto que está nessa situação. Vanderlei Berton, me preocupo porque Grêmio tem clássicos para pelejar. Tem o Palmeiras, o São Paulo, o Fluminense, Cruzeiro, Vitória, fora e o Juventude. Olha, essa é a situação, né? Porque ao mesmo tempo em que o Grêmio ele tem mais vitórias do que os outros, ele pode não ganhar mais jogos. Isso. Né? E aí os outros podem ganhando seus jogos e igualar o Grêmio do número de vitórias. E aí? Que é o segundo critério depois dos pontos. Né? Aí fica complicada a situação. Pois é, então o Grêmio precisa urgentemente de 3 vitórias. É incrível isso, de 3 vitórias em 8 jogos, o que não é tão simples assim para o Grêmio. Denis Abramão, bom dia, Benficas. Galo em 3 competições e voando fisicamente. O Grêmio joga a cada 7 dias ou mais e não aguenta 15 minutos intensos. O clube foi destruído em tantos níveis que não podemos imaginar. O Denis tem toda a razão. Tem toda a razão, Denis. Denis Abramão? Denis Abramão. Olha aí. Vamos segurar aí então, Marcelo, porque agora, para frigorífico Borussia, produtos de qualidade. Borussia, feito pela nossa gente, vamos lembrar de um grande momento do Santos com o Pelé, ou um grande momento do Pelé, que hoje estaria completando 84 anos. Isso aí foi em 1963, a decisão da Libertadores da América contra o Boca Juniors na Bombonera. Incrível isso. Lá na Bombonera, aqui na Argentina, e o Santos foi lá para encarar todo aquele torcedor, estádio lotado, virar o jogo e ganhar do time do Boca Juniors, com direito a gol do Pelé, com direito a gol do centroavante Coutinho e com direito a muita paulada que os jogadores do Boca deram no clássico, aliás, no grande gênio Pelé, Luiz Henrique. E eram épocas em que a Libertadores América era uma selva, né? Era uma selva. Era uma selva, não tinha nenhum controle de arbitragem, não havia transmissão de jogos, então o pessoal abusava e o Boca Juniors bateu demais aí nessa tarde em cima. Olha o Pelé. Ele foi malandro, né? Não, ele evitou, ele sabia que ia receber a bola, pulou em cima do cara. Exatamente. Não, e o Pelé, ele era malandro. Ele levava, mas ele também dava. Aqui pegaram ele. Mas olha o Pelé, que era um meia no time do Santos, de onde ele arrancou. E isso era absolutamente normal para o Pelé, arrancar da frente da área do Santos. O que não acontece com outros meias que andam por aí. E aí está o gol do Boca Juniors, que foi o primeiro. Olha a falha defensiva. O Santos não se assustou. Olha o Pelé. Olha o toque para o Coutinho. E o gol do Coutinho. Centroavante do Santos. E aí a vibração, junto com o Pelé. E a torcida calada. Aí o Pelé arranca. Vão derrubar, não consegue na primeira, consegue na segunda. Paulada no Pelé de novo. Incrível isso. O Pelé sofria muito. E agora, o Coutinho deu o passe para ele,
E o que fez o Pelé tirou só com o corpo e quase marcou o gol do time do Santos. Ora, como ele era malandro, o goleiro defendeu, ele foi lá, deu uns tapinhas na cabeça do goleiro e os jogadores ficaram irritados do Boca. E aí ele faz o segundo gol, né? Aí ele dá o toque. E ele tabelou com o Coutinho. E aí ele tirou o zagueiro e fez o gol. Cada uma janelinha na frente da área. E olha a vibração. Olha a vibração do Pelé. E toda a vibração do Santos é na frente da torcida do Boca Juniors. O Santos encarou com esse gol marcado por Pelé. Ó, o Coutinho tinha uma característica meio parecida de movimentos que o Pelé, né? E parece que não se davam, né? Não sei. Não, tem essa lenda aí, que não eram muito amigos, não, Pelé e Coutinho. Mas o Pelé sempre falava bem do Coutinho, o Coutinho também. Então, 1963, para lembrar de um grande momento do Santos e um grande momento do Pelé, que destruiu nesse jogo, mesmo levando muita pancada. O jogo foi na Bombonera, em Buenos Aires, e o Santos foi bicampeão da Libertadores da América. 61 anos atrás, né? Pelé aí tinha, então... 22, 23? 23, né? Se faz 84. Eu acho que ainda não tinha 23, porque esse jogo eu acho que foi antes. A Libertadores decidia na metade do ano. Isso, não foi em outubro, né? Então, um grande momento do Pelé, Luiz Henrique. Espetacular, né? Espetacular, para a gente deixar escancarado para as novas gerações quem foi o Pelé, né? Olha as dificuldades, né, impostas, um jogo, uma guerra, uma violência absurda, e ele passando por cima de tudo isso, né? O grande Pelé. Tem mais mensagens, Marcelo? Vamos lá, então. Bom dia a todos. Darei Grêmio sábado. Vocês estão sabendo... Eu não estou entendendo. Dará Grêmio sábado. Vocês estão sabendo que o craque Neto cravou que o Renato Portaluppi vai para o Corinthians? Pergunta o Jefferson Bratfish. Sim, nós tratamos disso ontem, inclusive lá na Bandeirantes, no Donos da Bola Rádio, sobre a informação do Neto de que o Corinthians só vai completar a temporada com o Ramon Dias, o técnico, né? Imagina o técnico trabalhando sabendo disso. E que no ano que vem vai fazer um investido, ou já está fazendo em cima do Renato Portaluppi. A grande questão é saber aí se o Renato vai manter a sua ideia de não disputar o estadual, né? Porque o Paulistão vale muito, né? Sim. É um torneio estadual milionário. Se ele impuser essa condição, seguramente o Corinthians não vai contratá-lo, né? É verdade. Eric Silva, membro do canal. Bom dia, Benficas. Vocês acham que o Cuéllar seria um bom companheiro para o Villa Sante? Acho que esse arruma o time do Grêmio. Era um baita jogador no tempo do Flamengo, que está tanto tempo na Arábia, né? A gente não sabe como é que ele está, né? Eu acho que poderia se buscar uma solução mais próxima e que não fosse tão cara também, né? E que, assim, aquele Cuéllar era um baita de um jogador, mas a gente está falando de quanto tempo atrás? E aí, já tem mais de 30 anos, com toda certeza. E vai para um outro tipo de futebol, né, cara? Qualidade ele tinha. Vandalismo legalizado, loucura todas as vezes que eu vejo gols do Pelé, ele está apanhando. Jogos do Pelé, ele está apanhando e devolvendo na malandragem pura. Hoje em dia, seriam tantos cartões que nem teria jogo. É verdade. Mas aí que tá, né? Foi justamente a partir de um controle mais rigoroso da arbitragem que as faltas diminuíram um pouco, né? Tinha essa selvageria toda, porque, olha, Libertadores América era um horror. O cartão amarelo, ele surgiu, se não me engano, na Copa de 70. Que é muito por aquilo que aconteceu na Copa de 66, quando o Pelé foi simplesmente caçado pelos jogadores de Portugal e não tinha substituição, né? Então o Pelé teve que jogar com uma perna só até o fim do jogo. Verdade. Vamos lá. Quer mais? Vini Júnior, vem aí. Olha a jogada do Vini Júnior, no jogo de ontem na Champions League. Contra quem foi o jogo? Contra o Borussia Dortmund. Olha o Vini Júnior. Olha o Vini Júnior. Parece tão fácil, né, para quem está só assistindo, né? Olha de onde ele vem. Mas ele percorreu uns 80 metros de campo aí, né? De onde ele partiu. Aí você correr cerca de 80 metros e chegar equilibrado na hora do chute. Não é fácil isso, né? Tu acha que o Vini Júnior, segunda-feira, tem que ser escolhido como o melhor do mundo? Eu acho que sim. Embora esse jogo aí não tenha nenhuma relação, né? Não, eu acho que já está pronto. Está pronto já. Isso aí já está pronto, já está decidido. Exatamente. Essa escolha. Eu gostaria. Ela só vai ser oficializada. Eu acho que são o Bellingham, do Real Madrid, do próprio Real Madrid, e o Rodri, do Manchester City, que são os concorrentes do Vini Júnior. Acho eu não tenho certeza absoluta, vou procurar saber isso durante o dia. Mas esse aí, Vini Júnior, que fez esse golaço. Como é que terminou esse jogo aí, Marcelo? 5-2, né? Sim, olha só, cara. 5-2, fez
Tem um gol que é mais bonito que esse ainda. É mesmo? Dá uma arrancada, vai para cima do marcador, faz que vai driblar para a direita, como fez aí, e puxa para a esquerda e bate. É uma coisa inacreditável, o equilíbrio. É outro jogador, estilo, né? Real Madrid. Não. Estilo não tem nada a ver com o Vini Júnior por enquanto da seleção. Nada, não. Estilo Cláudio Miro. Fez que foi, não foi e acabou o fundo. Tenta ver esse lance, tenta resgatar essa imagem depois. Durante o dia eu vou ver essa imagem também. Porque ele tá a mesma arrancada. Perfeito. Aí, em vez de ir para a direita e bater com a direita, ele faz, volta e bate enviesado. Perfeito, Luiz Henrique. Feito. Vamos Agora lá. vais para o apito final na Bandeirantes. Até mais, então. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.